Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Olá! Sabe aquela sensação de que os ministros do STF vivem numa bolha, bem longe da realidade da maioria dos brasileiros? Pois é. Hoje a gente vai tentar entender de onde vem essa distância, por que ela existe e principalmente para onde ela pode nos levar. É um verdadeiro voo para a realidade. Então, a grande questão é essa, né? Como é que justamente os guardiões da nossa Constituição acabam precisando se isolar do povo? É uma contradição em tanto. Eles estão ali para proteger as leis que regem a vida de todo mundo, mas precisam de uma barreira contra as pessoas? Isso diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. E olha, isso não é papo de teoria, não. A coisa está bem real. A gente tem visto uma cena se repetir com uma frequência preocupante. Ministros sendo hostilizados em público. Já aconteceu em Nova York, Miami, Roma. A lista é grande. Essa tensão toda saiu do mundo virtual e foi parar literalmente no saguão do aeroporto. E as consequências disso são bem sérias. Para se ter uma ideia, hoje todos os 11 ministros do STF estão em alerta máximo de segurança. É o chamado alerta vermelho. Na prática, isso quer dizer que eles não andam mais sozinhos. Sempre tem 2, 3 seguranças à paisana por perto. E o medo maior nem é de um ataque super planejado, mas da ação de uma única pessoa, o que chamam de lobo solitário. Tá, mas e quanto custa tudo isso? Porque esse isolamento todo não tem só um preço social, né? Tem um custo financeiro bem alto. E adivinha quem paga a conta? Pois é, o dinheiro é público. Vamos começar com um número que, olha, é de cair o queixo: 1,6%. Esse é o pedaço de todo o nosso PIB que o judiciário brasileiro consome. Sabe o que isso significa? Que o nosso judiciário é o mais caro do mundo. É mais que o triplo do que outros países emergentes gastam e mais de 5 vezes o que as economias desenvolvidas gastam. E para onde vai essa grana toda? A maior parte, uns 84%, vai para pagar salários e aposentadorias. E esse custo aparece em coisas bem curiosas, tipo as salas VIP só no aeroporto de Brasília. O STF gasta ali seus R$ 420 mil por ano. O STJ passa dos 800 mil. Mas o campeão foi o TST, o Tribunal do Trabalho. Eles não alugaram uma sala, não. Eles construíram a própria. Custou R$ 1,5 milhão. E a justificativa? Para evitar indivíduos mal intencionados ou inconvenientes. Uma forma elegante de dizer evitar o público geral, né? E para complicar, junto com o gasto alto, vem a falta de transparência. Olha essa. Por 16 meses, o STF simplesmente parou de publicar os detalhes dos gastos com viagens. Isso bem na época em que essas despesas subiram quase 17%. A desculpa oficial foi uma reformulação do site. Mas, né, sem os dados na mesa, a desconfiança do povo só aumenta. E essa sensação de que eles vivem em outro mundo fica ainda mais forte quando a gente olha os gastos menores. Quer ver? Mais de R$ 11 mil em café, e não era qualquer café, era de qualidade mínima superior. R$ 87 mil em vacinas contra a gripe, R$ 8 mil em torneiras e mais de R$ 200 mil em auxílio moradia em só 4 meses. São valores que, perto do orçamento total, podem parecer pequenos, mas que gritam distanciamento, né? Bom, juntando gastos altos, falta de transparência e esses pequenos luxos, a gente tem a receita da desconfiança. Mas será que é só isso? De onde vem de verdade toda essa hostilidade? Agora a gente vai mais fundo para entender as raízes desse problema todo. E os números não mentem, a crise de imagem é real. Uma pesquisa do Datafolha mostrou um dado bem pesado. 58% dos brasileiros sentem vergonha do STF. Vergonha. Do outro lado, só 30% sentem orgulho. Ou seja, é quase o dobro de gente sentindo vergonha do que orgulho. O saldo está bem negativo. Isso leva a gente para aquele clássico dilema, sabe? Tipo o do Tostines. O STF é alvo de ataques nas redes porque o povo já não gosta dele, ou o povo não gosta dele por causa dos ataques que eles sofrem nas redes. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, para essa pergunta, a gente tem basicamente duas grandes narrativas. De um lado, o próprio Supremo diz que o problema é de comunicação. O ministro Alexandre de Moraes mesmo já falou que o Supremo hoje comunica mal. Ou seja, na visão deles, as decisões são boas, mas o povo não entende. Já do outro lado, tem quem diga que não, que o problema não é como eles falam, mas o que eles fazem, o tal do ativismo judicial e decisões que seriam abusivas. E isso sim seria a fonte da raiva do povo. E para entender essa crítica, tem um termo que ajuda bastante: ministrocracia.
Que é isso? É a ideia de que o poder não está na corte como um todo, mas na mão de cada ministro individualmente. São as decisões monocráticas, cada um decidindo sozinho, controlando a pauta. Isso passa uma imagem de que não existe um tribunal unido, mas sim 11 ilhas de poder. E essa tensão toda, às vezes, explode em frases fortes, como essa aqui, do ministro Alexandre de Moraes, se referindo às redes sociais. Essa postura de confronto direto, claro, racha opiniões. Para uns, ele está certo, está defendendo a instituição de ataques. Para outros, é um sinal de arrogância, de que o tribunal simplesmente não quer ouvir crítica nenhuma. Pois é, esse cabo de guerra entre o Supremo e a opinião pública acaba virando uma discussão muito maior. Não é só sobre o STF, é sobre como a nossa democracia funciona, ou como deveria funcionar. E aqui a gente chega num ponto super importante que muita gente não entende. O STF não foi feito para ser popular. O trabalho dele é o que a gente chama de contramajoritário. Nome esquisito, né? Mas significa uma coisa simples: proteger a Constituição e os direitos das minorias, mesmo que a maioria das pessoas, num certo momento, não concorde com isso. É um trabalho fundamental, mas que, por definição, vai gerar atrito. O próprio ministro Alexandre de Moraes já colocou isso num voto. Ele disse que o papel do STF não é agradar as maiorias, mas fazer a melhor interpretação da Constituição. Ponto. Isso, claro, coloca a corte numa sinuca de bico. Para fazer o trabalho certo, muitas vezes eles precisam ser impopulares, ir contra o que a maioria está querendo. E o perigo de fazer o contrário? De um tribunal que só quer agradar a opinião pública? Isso também tem nome: populisprudência. É, basicamente, o populismo no judiciário. As decisões são tomadas com base no que vai dar mais aplauso e não na lei. E aí mora o perigo, né? Porque o argumento jurídico vira só uma desculpa para uma posição política e a credibilidade do sistema todo vai por água abaixo. E no fim, a gente fica com esse dilema gigante nas mãos. O STF precisa, por um lado, ser impopular para proteger a democracia, mas, por outro, ele depende da confiança do povo para ter legitimidade. E aí, quando essa confiança vira vergonha, vira hostilidade, a pergunta que fica é: se os guardiões perdem o respeito, quem, no fim das contas, guarda a democracia? Fica aí a reflexão. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.